Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar de um tema de uma empresa que eu admiro muito, que é a Starbucks. E a gente vai desmistificar um pouco do que aconteceu com a Starbucks e principalmente essa nova fase que ela começa a viver agora. Mas antes disso, você vai seguir, compartilhar, ativar o sininho. Você vai fazer tudo que tem direito para que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Então, bora fazer isso acontecer, porque é um tema muito legal, é um tema importante, que a gente precisa mostrar que, como no meio do caos, eu volto à minha essência para entregar uma experiência, uma velha e nova experiência ao mesmo tempo para o meu cliente. Bora lá! Se você gosta e acha super interessante analisar o que as empresas passam, comenta aqui que eu vou fazer isso mais vezes, primeiro, para a gente trazer várias empresas e vários temas, e eu vou analisar a sua, quem sabe, hein? Imagina se dá certo, eu dar uma analisada, você me contar a sua história, hein? Para um diagnóstico? Escreve aqui que a gente vai se falar sobre isso. Como o meu time de marketing gosta de me infartar toda vez, eles resolveram trazer o react pro início do vídeo. Entenderam? Para eu poder ter um colapso antes. Brincadeira. Pra gente dar o contexto aqui para vocês sobre o que é a história, toda essa repercussão que teve da Starbucks, tá bom? Então vamos lá. E hoje, ó, tô tomando um cafezinho. Não é porque é Starbucks não, mas eu adoro um café, viu, gente? E aí eu vim pro meu coração acalmar, eu vim de gratidão. Vamos de gratidão hoje. E você, tá grato? Seja grato. Vamos lá que eu vou começar no primeiro react. Eu não sei se vai ser o primeiro, se vai ser o único, porque depende do meu coração aqui agora. Vamos lá. Vai ter mais react no final, você vai falar. Ó, já descobri, fica até o final que vai ter mais react aí. Esse time aqui tá afim de me matar, mas tudo bem. Bora lá, o primeiro, hein? Presta atenção. A operação brasileira de uma das marcas mais conhecidas do mundo está tentando se reinventar, um movimento que também está rolando globalmente. Se liga. A marca acabou de anunciar unidades em regiões como Itaim Bibi e Pinheiros, reinaugurações na Berrini e na Eliseu e novas aberturas previstas na Grande São Paulo. Hoje, segundo a empresa, são... Isso é importante que a gente estava aqui discutindo sobre o vídeo, pessoal, e uma das coisas que eu falei aqui com todo mundo que tá aqui, é que eu senti a falta, porque as lojas aqui perto da minha casa, todas foram fechadas, né, nessa crise que a gente vai falar aqui um pouco. E só de saber que vai abrir no Itaim de novo, ó, alegria plena! Vamos lá. São 113 lojas no Brasil, com cerca de 30 inaugurações previstas para esse ano. Pouco tempo atrás, a operação brasileira da Starbucks estava em crise. A South Rock, antiga operadora da marca no país, entrou em recuperação judicial. O que é importante vocês entenderem aqui? Vocês devem escutar muito o que é recuperação judicial. E a gente vai pôr a definição toda bonitinha aqui para vocês entenderem aqui no vídeo o que é recuperação judicial. O importante de entender aqui é: existiu um problema operacional que gerou um rombo de dinheiro, onde a operação não ficou mais sustentável e ela precisou de pedir essa recuperação para tentar voltar ao eixo e seguir num crescimento de novo e expansão aí. Então é importante vocês entenderem que recuperação judicial não necessariamente é uma coisa ruim, tá? É um passo importante na empresa para realinhar na rota, para criar novas oportunidades assim. Óbvio que ninguém quer ter uma recuperação judicial, a gente nasce para poder expandir. Mas quando você olhar isso numa empresa, entenda o porquê e principalmente se ela passou por isso, como ela passou por isso, tá bom? Vamos lá. Lojas fecharam, a presença da rede encolheu e a Starbucks no Brasil virou uma dúvida. A virada veio com a Zamp, que é a dona do Burger King no Brasil, e ela acabou assumindo a operação da Starbucks por aqui. E por trás da Zamp está a Mubadala Capital, ligada a Abu Dhabi. Ou seja, a Starbucks brasileira deixou... Vocês viram que não é só um negocinho, né? Existe todo um emaranhado, toda uma sustentabilidade para fazer isso acontecer. Então, por isso que é importante você que é empresário entender de estratégias que funcionam para que a sua operação se mantenha ali. Então, de um problema, entrou uma nova operadora que tinha um fundo investidor atrás para poder trazer essa sustentabilidade.
Então bora lá. Deixou de ser só uma rede de cafeterias em recuperação e entrou numa plataforma maior de marcas globais de alimentação no país. Então, vocês viram, né? De cafeteria a uma plataforma global de alimentação. Ele entra para um grupo onde a perspectiva e a entrega é completamente diferente de um caminho solitário, solitário entre aspas, né, gente? Mas um caminho sozinho ali dentro do mundo das cafeterias. Então vamos entender o que a Zamp fez para tentar reconstruir isso aqui. O que a Zamp tenta reconstruir é a promessa original da Starbucks, de ser o chamado terceiro lugar. Tipo, o primeiro lugar é a casa, o segundo lugar é o trabalho. O terceiro é aquele espaço no meio do caminho, onde você senta, abre o notebook, encontra alguém, espera uma reunião ou simplesmente fica lá um tempo com o copo. Gente, isso foi tão importante na minha história. Quando eu mudei para São Paulo, há 9 anos atrás, muitas vezes eu trabalhei na Starbucks. Então ela era o meu terceiro lugar. E lá em Belo Horizonte não tinha nenhuma loja ainda da Starbucks. Então quando eu vinha para São Paulo e vivia essa experiência, então várias vezes eu vinha em congresso, vinha em treinamentos, cursos, eu fazia questão de ir na Starbucks para tomar um café, porque eu gosto, mas aquele ambiente me proporcionava uma sensação de trabalho muito gostosa. Então eu ia para Starbucks para trabalhar. E quando eu me mudei para cá, como eu não tinha escritório, né, eu estava buscando apartamento, eu trabalhei muitas vezes dentro da Starbucks. Então era o meu terceiro lugar, que às vezes era até o segundo que eu não tinha, ou o primeiro que eu não tinha nem casa ainda, morava de favor na casa das pessoas. Então a Starbucks tem um cantinho bem quentinho no meu coração aí. Então essa perspectiva de ser o terceiro lugar foi de muita gente. Então quando essas lojas foram subindo foi bem complexo para mim, principalmente para as pessoas que utilizavam a Starbucks. Tinha gente, era tão legal, cara, que reviver, eu tô revivendo um monte de coisa. Tinha gente que dava aula de inglês. Eu ia numa Starbucks aqui no Itaim, que as pessoas marcavam professor e aluno para ter aula de inglês na Starbucks. Olha que legal. Então foi um co-work de vários tipos de profissionais aí dentro do mercado. Ai, gostoso lembrar isso. Na mão. Essa reconstrução brasileira conversa com um movimento que é global também da Starbucks e que está sendo tocado por esse cara aqui, o CEO deles, Brian Niccol. Nos Estados Unidos, a estratégia é a mesma daqui, tentar reduzir a coisa do delivery, do drive-thru e convencer as pessoas a irem mais para a loja. Na China, que é outro mercado central para a marca e onde o concorrente Luckin Coffee cresceu loucamente, a Starbucks vendeu 60% da operação local para uma gestora, a Boyu Capital, mas manteve parte do negócio e do licenciamento da marca. Ou seja, a empresa está revendo como opera em mercados importantes sem abrir mão da força da sereia verde. Olha que legal isso, né? Enquanto as pessoas às vezes estão afastando ou criando uma estratégia tão digital, tão online para suas marcas, a Starbucks sempre quis o cliente dentro da loja. Então, a estratégia dele é como eu trago esse cliente cada vez mais para dentro da loja. Então, ele ia contra o delivery, contra a entrega, toda essa parte ali, para que o cliente tivesse a experiência de ir lá. E eu tinha um programa de fidelidade que eu acumulava para poder trocar, não era por café, aquele negócio, eu ficava esperando acumular e para mim era muito gostoso. E a sensação de ter um nome no copo, gente, é muito legal, assim. E o meu nome, que tem um C ainda, né? Então vocês imaginam toda a dificuldade. Eles tinham uma preocupação muito grande. E quando eu falava que o meu nome era diferente, a atenção de quem estava me atendendo era diferente, para que eu tivesse essa experiência bem legal, assim. Teve uma que eu não esqueço, que ele tá assim, mesmo com um nome diferente, que o seu café seja delicioso. Então, assim, é muito legal essa experiência. Ai, que delícia, gostei. Começamos bem, hein, produção? Olha, eu não quero nem ver o final, não quero react hoje. Vamos manter essa... Olha que fofura, de gracinha. Quando a gente pensa na experiência do cliente dentro da Starbucks, uma das principais rupturas foi o que o cliente sentia antes e o que o cliente passou a sentir depois que teve esse momento de crise. Porque o foco operacional mudou. Precisava gerar mais receita dentro das lojas, precisava se reinventar o atendimento e a entrega, e perdeu o que o cliente mais gostava, que era essa proximidade, essa troca, né? Então,
o produto e o serviço eram mais importantes do que o cliente. Então houve uma inversão de papel. Então o que era o cliente sempre no centro das decisões da Starbucks, o negócio passou a ser a coisa mais importante e os clientes sentiram. Então esse sentimento que o cliente tem, que não é mais um único, né? Uma das coisas mais perceptíveis foi o aumento da fila. As filas ficaram grandes, antes tinha uma otimização no atendimento para que fluísse, porque o cardápio tinha uma versão para exatamente gerar essa velocidade com a experiência de tomar um café. Então, eu peguei, nesse momento de transição, filas gigantescas, as pessoas realmente despreparadas para isso. Então, essa sensação gera insegurança. Então, a mudança, ela tem que ser programada. Tudo bem, vamos dar foco em gerar mais receita, mas como é que a gente faz isso sem que o cliente perceba uma ruptura muito grande do que era para o que vai ser? E o que vem agora é mudando novamente, é essa percepção sendo trazida para o atendimento de novo. Quando a gente fala em Starbucks, em Mercedes, né, em grandes marcas, a gente acha que essa qualidade e essa experiência está associada só às grandes marcas, né? Eu sou uma empresa pequena que atende pequenos, médios e grandes empresários. E como é que eu trago isso para o meu dia a dia ali? Principalmente entendendo o que cada um espera que você entregue para ele. Então a gente precisa trazer para jornada do cliente a experiência que ele vai conseguir perceber que foi incrível e foi feita para ele. O problema é que a gente quer copiar um modelo de atendimento, às vezes de uma grande marca, e encaixar numa pequena empresa. Não é que você não possa aprender com a grande marca, viver isso, mas como é que o meu cliente, que tem uma percepção às vezes muito distinta daquele cliente de uma grande marca, vai se sentir como na grande marca. Então, eu acho que a primeira coisa é essa: adaptar as jornadas de sucesso de grandes marcas a uma realidade que eu sei fazer, que eu consiga entregar e que principalmente o meu cliente consiga perceber, né? A gente tá falando da Starbucks, você quer ver uma coisa que todo mundo tentou fazer e não conseguiu? A experiência do Nubank, quando ele surgiu. Todos os bancos colapsaram no que tange a experiência do cliente, porque o que o Nubank não era um banco, né? Tudo era voltado à experiência. Então eles encantaram o cliente primeiro para depois vender um serviço bancário. Enquanto os bancos vendiam o serviço bancário e impunham regras do jogo onde o cliente queria ser atendido de outra forma. E foi se adaptando. Hoje você vê bancos tradicionais com experiências cada vez mais requintadas no que tange a colocar o cliente no centro. Quando a gente está enfrentando uma crise na minha empresa, na sua empresa, porque crise a gente vai enfrentar. O mais importante é a percepção que a gente leva para o nosso cliente. Quando a gente gera para esse cliente uma instabilidade, uma desconfiança, a gente está deixando transparecer que o problema interno vai afetar a relação dele com a marca. Ah, Alec, mas a Starbucks passou por isso, porque existiam alguns produtos, existiam alguns consumos que deixaram de existir. Qual foi o erro que eu vejo na minha concepção que a Starbucks fez? Ela não preparou o cliente para uma mudança de cardápio. Ela não preparou o cliente para essa nova fase. Então, ela simplesmente, o cliente chegava na loja, fazia seu pedido, não tem, não fazemos mais, não temos mais, mas não explicou e não mostrou principalmente o que ela tinha de bom para substituir aquilo que ela estava passando de dificuldade por um boicote, por um acesso a produtos que eram consumos para fazer as refeições que tinham lá dentro da Starbucks. Então, para mim, não é não ter mais aquele produto ou não ter mais aquele serviço, como é que eu comunico o que eu tenho a partir de agora. Por exemplo, temos um novo cardápio, viemos trazer para vocês uma nova versão da Starbucks, porque aí não gera essa insegurança, não gera essa sensação de que tá quebrada mesmo, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Então o cliente gera essa sensação ruim. Então,
na minha cabeça, é como é que eu preparo o cliente para viver essa nova versão que eu vou ter que colocar no ar para poder ter uma sustentabilidade maior. O que eu vejo em algumas grandes marcas, e a gente vê grandes marcas passando por grandes dificuldades. E assim, gente, ninguém tá isento de passar por isso. Eu quero frisar isso muito. Você que tá achando que esse vídeo, isso não vai acontecer comigo, tira isso do seu coração que pode vir ninguém estava preparado para uma pandemia, né? E teve empresas que cresceram muito na pandemia e outros que fecharam, né? A minha preocupação é quando esse empresário subestima a capacidade do cliente tomar decisões. Porque se o cliente percebeu que não está bom, ele vai buscar o que é bom, né? Hoje a Starbucks hoje tem uma concorrência muito grande. Você, os seus concorrentes, no momento de crise, qual é a oportunidade que eles vão usar na sua falha? Então isso é muito importante você perceber. Então quando a gente está vivendo um momento que eu preciso me posicionar, nunca subestime principalmente o que vai dar errado. Eu acho que você tem que trazer sempre os pontos positivos. Eu sou uma pessoa muito positiva mesmo na crise, gente. E na crise é que a minha positividade não é a positividade tóxica, não, que essa também não serve pra porra nenhuma, tá? Então não serve pra nada. É você conseguir olhar no meio do olho do furacão oportunidades de reinventar, né? De fazer de um caos uma marolinha, né? Do tsunami só uma ressaca do mar ali, né? Você tem que conseguir perceber isso. E se você, que é o líder, que está à frente do negócio, não consegue ter essa calmaria, você imagina a operação. Então, negligenciar que o cliente não vai perceber e não vai entender o que está falando, negligenciar que a operação sabe o que ela vai fazer o tempo todo, negligenciar que você não vai ter que parar, pensar e operacionalmente ter um olhar muito mais próximo, pode ser um problema muito sério nestes momentos de crise aí. Quando a gente vê empresas sendo adquiridas por outras, né, empresas comprando outras empresas, existe uma preocupação que tem que ser levada em consideração. Ao mesmo tempo, não só uma preocupação, mas um detalhe que às vezes passa despercebido, que é o quê? Como o meu cliente atual recebe o investimento, essa nova empresa entrando dentro da minha empresa. E aí a gente bate em dois pontos. Como é que eu preparo o meu cliente para ter essa experiência? Como é que a minha cultura atual não é engolida e transformada pela empresa que está me comprando? Porque é essa cultura que gera identidade com o cliente. Ou como é que eu preparo essa nova cultura para o meu cliente interno e para o meu cliente externo? Parece uma loucura o que eu estou falando, mas isso impacta muito no que tange ao atendimento lá na ponta, né? Então todo esse grupo que comprou a Starbucks, se eu sou cliente Starbucks e não gosto das marcas que estão associadas a esse grupo de alimentício, talvez eu não seja mais o cliente Starbucks, eu possa ir para o concorrente que não tem a relação com esse grupo econômico, né? Então, vou dar um exemplo claro aqui que vocês viram no vídeo que passou. Se eu sou um cliente Starbucks e eu não gosto do Burger King, pode ser um problema ali de relação com a marca. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente passa por esse processo da gente medir esse impacto e como a gente comunica para esse cliente da ponta que a experiência vai ser melhor ou vai ser igual ao que ele tem, nunca pior ao que ele vai ter. A gente tem que ter essa preocupação, porque quando é pior, ele vai deixar de ser nosso cliente. Aí o impacto financeiro também tem que ser mensurado. Então, quando eu vou fazer essa aquisição de uma nova empresa, quantos clientes eu posso perder com essa transação econômica? Então, isso é importante a gente levar em consideração. E o grande aprendizado aqui é: você tem que sempre preparar toda e qualquer mudança da sua empresa, independente se é aquisição ou não, tá? O impacto que isso vai ter na jornada do seu cliente no final. Então, todas as decisões que você tomar, você vai fazer perguntas. Isso impacta a vida do cliente? É positivo ou negativo? Isso vai mudar a relação de percepção de valor do meu cliente, se positivo ou negativo. Então faça essas perguntas para essas mudanças e se as respostas forem negativas, não é para você não fazer, é para você repensar o melhor caminho
para que não cometa erros e depois você ficar correndo atrás do que deu errado. Aprenda com essas grandes marcas, aprenda com essas grandes transações, como você vai diminuir qualquer tipo de impacto de mudança ou de crise dentro da sua empresa, ou perda de confiança da sua marca mediante os seus clientes. Bora lá pro momento que você sabe que a Lec fica louca, né? O primeiro foi legal, vocês viram lá. Quem não viu, assista de novo. Quem viu, assista novamente 1 milhão de vezes. Vamos lá para mais um react da Starbucks. Vamos lá, tá? Aqui é um comparativo fora do Brasil e no Brasil, só pra gente ter a perspectiva aí. Bora comigo aí. Vamos ver se a gente vai sofrer, se a gente vai viver bem, né? Vamos lá. Eu tava até vendo que a Starbucks no Brasil parece que tá quebrando, não tá virando, não tá dando tão certo. Aí eu comecei a analisar que aqui Starbucks é um símbolo de cultura, né? Um ícone cultural muito forte e acessível. Então é um café que atrela a comunidade. Eu acho que a palavra aqui principal da comparação Brasil e Estados Unidos aqui é a acessibilidade, né? A Starbucks nos Estados Unidos é acessível a qualquer pessoa, então ela faz parte da cultura americana, então todo mundo que vai trabalhar passa lá para pegar um cafezinho, para sair andando, aquela coisa toda, é acessível. E no Brasil isso não é uma realidade, né, gente? A gente tá acostumado aqui com o cafezinho da padaria, o pingado, né, aquele negócio, mas o custo-benefício aqui. E a Starbucks veio para o Brasil com uma pegada muito mais high ticket, um café mais, uma experiência diferente, com aquele formato americano, que todo mundo queria aquele copinho que você saía tomando na rua, e que as padocas aqui, as padarias e as cafeterias não tinham essa experiência. A Starbucks trouxe isso para cá e trouxe um pouco dessa sensação de cultura, mas não é uma realidade que a gente tem aqui hoje, né? Então ela está atrelado à comunidade, à cultura do local, que não é do Brasil. Que atrela a experiência, que atrela ao senso de pertencimento, a um meme global que viralizou nas redes sociais, que é aquele copo com nome personalizado. E lá no Brasil, o que eles fizeram foi simplesmente esse copinho personalizado, muita gente pagou caro para ter só o copo personalizado, e aí acabava e jogava fora. Não, brincadeira, teve gente que guardou o copo aí, teve um monte de coisa. Mas isso é muito forte, então todo mundo já sabe que quando entrar na Starbucks quer passar por essa experiência de ter o seu nome no copo ali. Muitas vezes o nome era mais importante do que a bebida que estava dentro do copo, né? Então isso é muito louco isso. Ir para o Brasil com um conceito que a população brasileira acha que é só um café caro. Por que isso acontece? Porque aqui o café Starbucks, por exemplo, o americano é um preço normal. Não só para classe alta, mas para todas as classes. Todo mundo tem acesso a um café da Starbucks. É acessível. Só que lá no Brasil não. Lá no Brasil tem café muito barato. Um café preto, você come o café do sítio ali, sei lá, 10 reais, 15 reais, 40, 30 reais. Você faz um mês de café. E aí você leva uma pegada da Starbucks para lá. Então, aqui tem um ponto importante, gente, porque não é sobre o preço do café, é sobre o valor que esse café tem e representa na vida da gente. Quantas vezes você não pagou mais caro por um produto para viver uma experiência diferente? Esse não é o problema. O problema é a comunicação. Se eu quero colocar a Starbucks no Brasil com a mesma pegada americana, eu tenho que gerar uma acessibilidade diferente. E eles vieram para cá com essa perspectiva, mas com um custo maior. Ou seja, o cliente não conseguiu perceber inicialmente essa experiência. Principalmente a classe que não tem condição de pagar 30 reais um café, gente, né? Ela vai continuar tomando o café da padaria, o cafezinho lá. Agora, quem já viveu essa experiência e quer viver uma experiência diferente, e sabe o quanto isso é importante, vai pagar um valor mais caro. Eu fiz isso, faço isso, porque eu gosto daquela experiência. Como eu falei, era meu lugar de trabalho, era meu escritório. E eu não me incomodo de tomar um café bacana no meu escritório. Então, tem gente que vai levar por esse caminho. Mas vamos lá, vamos continuar aqui.
Então a cultura brasileira já é café caro. Eu prefiro tomar o meu café do sítio aqui. Então mesmo que tenha todo esse senso, eles não levaram esse conforto pro Brasil. E a cultura brasileira da massa do Brasil é muito, cara, eu prefiro tomar o meu cafezinho barato do que tomar um café da Starbucks. Então essa analogia e um insight que eu tava fazendo sobre por que o Starbucks não virou tanto no mercado brasileiro comparado com o americano. Isso é uma realidade. Agora, uma coisa que eu venho percebendo, principalmente com os meus sobrinhos, agora que estão chegando na pré-adolescência, meu filho, que essas marcas estão vindo fortes de novo. Então, por exemplo, a minha sobrinha vem para São Paulo, ela quer ir na Starbucks porque quer viver essa experiência. É legal para a idade dela. Então a Starbucks está virando o jogo, principalmente com essa nova geração. Não sofri tanto, tá vendo? Foi legal, gostei. Quando a gente pensa em trazer uma empresa para o país, ou outra coisa, quando você quer ser investidor e trazer uma marca, você é até da cultura, mas quer trazer uma empresa que não é da nossa cultura, por exemplo, o Brasil, você tem que medir o impacto disso e como isso vai fazer a diferença no seu negócio. Então, você vai precisar redesenhar a rota em algum momento para trazer essa virada de chave. E aí tem um vídeo que eu falo sobre cultura que tá aqui, ó, vou deixar aqui para vocês verem e entenderem o quanto isso impacta realmente no seu negócio. Para você que é uma pequena, média empresa, quando você vai transformar o seu negócio ou trazendo uma estrutura que vai complementar o negócio atual ou mudar a direção do seu negócio, você precisa medir esse impacto cultural. Não é só simplesmente, agora eu vendi a água, agora eu vou vender vinho. E o cliente vai entender que a água e o vinho se completam, porque quando você vai tomar um vinho, a água tá ali, o vinho, a água tá... Não é assim. Então o impacto cultural, ele é importante. E não olhe só para a cultura externa, olha para a cultura interna, porque você só põe para fora o que tem dentro. Então às vezes você está preocupado só com o impacto do cliente e esquece de redesenhar a cultura operacional da sua empresa. E isso vai refletir nos resultados e no sucesso dessa nova estratégia que você está colocando no ar. Esse vídeo é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque eu trouxe um pouquinho da minha história, eu trouxe um pouquinho do que uma marca pode e deve representar na vida do seu cliente. E os impactos que uma transformação mal planejada pode ser fadada ao sucesso ou ao insucesso, né? Então a gente viu que a Starbucks foi positivo. Então se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para um empresário que precisa de ajuda, manda para uma marca que você sabe que precisa entender que a cultura impacta e que um negócio ele precisa ter outras vertentes para ser um sucesso. Então, te espero no próximo vídeo. Compartilha, curte. Como é que é o sininho aí? Ativa o sininho para tudo quanto é lado e até a próxima. Valeu!